O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, com alegria. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia da palavra desse 21º domingo do tempo comum traz para nós algo para instigar, para cutucar a nossa inteligência, a nossa fé, através de uma pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Para ficar melhor e ajudar na nossa reflexão, você pode fazer esta pergunta, e eu posso fazer essa pergunta da seguinte maneira: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha história, no meu trabalho, na minha casa? Quem é Jesus? Vamos responder a esta pergunta através da nossa vida, assim como São Roque fez. Ele respondeu quem era Jesus para ele através do outro, do marginalizado, do enfermo, do abandonado, através daqueles aos quais as famílias abandonaram, o governo abandonou. Foi através daqueles homens e daquelas mulheres que São Roque respondeu esta crucial pergunta: quem é Jesus para mim? Ele respondeu através do serviço. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, na liturgia da palavra, na primeira leitura, nós temos um administrador, Sóbena, o administrador do palácio real, o administrador do rei. E eis que ele perdeu o seu cargo, porque ele governava
para a concretização dos seus próprios interesses. O povo de Israel estava passando necessidade, o povo estava sofrendo, e ele só pensando em si, só pensando na sua história, só pensando nos seus interesses, só realizando os seus interesses através do poder que lhe foi confiado para exercer em favor do outro, em favor dos mais necessitados. Vejamos que não está sendo diferente. Os nossos governantes estão trabalhando em prol dos seus próprios interesses. Não estão exercendo esta função que outros lhe confiaram. Assim como este homem chegou ao poder por alguém que lhe instituiu como administrador, como rei, assim também os nossos governantes são postos, são eleitos para estarem a serviço do povo, não para agir em prol de si mesmo, dos seus interesses. Vejamos, e para entendermos por que o Senhor tira o poder de Sóbena, enquanto o povo passava fome, o povo sofria, ele simplesmente estava preocupado com o seu túmulo e mandou cavar, esculpir em uma alta rocha um grande túmulo para si. Um espetáculo, algo magnífico. Então o Senhor intervém, dizendo-lhe: não, você não está sendo como um pai, a sua administração não está sendo como um pai deve administrar, porque um pai está interessado no bem dos seus filhos. O pai cuida dos seus filhos, por isso eu vou lhe tirar o poder e vou transmitir a outro. Eu vou transmitir este poder a outro para que ele governe com amor, com justiça. E o Senhor transmite o poder. Transmite o poder para o filho de Eutias, Eliacim, ou na Bíblia você vai encontrar, dependendo da tradução, Eliaquim. E como é esta passagem do poder? É através daqueles símbolos: a túnica, a faixa e principalmente a chave. O Senhor tira a chave das mãos de Sóbena e passa para um outro administrador. E este administra com justiça, como um pai que governa bem a sua casa. Peçamos essa graça ao Senhor, de sabermos exercer a nossa função para o bem comum, para o bem do outro. Essa autoridade que nós temos de filhos e filhas de Deus, porque todos nós somos constituídos a partir do batismo com a graça de sermos filhos e filhas de Deus. Mas se eu sou filho de Deus, eu preciso testemunhar este amor, esta filiação, através da minha vida, através do meu amor, através do meu serviço, assim como São Roque fez. E este poder representado na chave, quando um pai de família é zeloso, é responsável, é temente a Deus, quer ver o bem dos seus filhos, ele tem autoridade, tem o poder. E por que a chave? Vejamos que um tempo atrás, ainda hoje acontece, mas não muito,
Os pais, quando os filhos saíam, os pais retinham a chave. Os pais falavam: olha, este é o horário para você chegar. Ele não entregava a chave, porque se ele entregasse a chave, ele estava dizendo: olha, pode voltar a hora que quiser, faça o que quiser. Por isso que a chave representa o poder. Por isso que os pais não entregavam as chaves, ou a chave da casa, quando os filhos iam principalmente para as festas, para dizer da autoridade que ele exercia, que a mãe exercia, que o pai exercia dentro da família, e que precisa voltar a exercer, com firmeza, com autoridade dada por Deus. E às vezes, quando o filho chegava fora daquele horário previsto, ele, com medo do pai, chamava a mãe, para a mãe ir lá, e chamava baixinho, porque a mãe já estava lá atenta, porque a mãe sabe amar mais do que ninguém. Porque o amor da mãe nós não conseguimos explicar. Por isso que este poder representado na chave é justamente este poder que o Senhor Jesus transmite para Pedro e assim para os outros apóstolos. Quando Pedro responde a Jesus, porque primeiro Jesus queria saber a resposta dos outros, estes que estão aí fora, o que dizem eles ao meu respeito? E aí a resposta, um diz que o Senhor é Elias, outro Jeremias, e assim por diante. E Jesus vai na intimidade, Jesus vai perguntar a eles que estavam caminhando com ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejamos a metodologia que Jesus usou para revelar a sua identidade. E aqui está um dos temas da liturgia de hoje: a identidade de Jesus, a pessoa do Cristo. E aí está o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus preferiu ir para a região de Cesareia de Filipe, uma região pobre, simples, como se fosse a periferia das nossas cidades, o subúrbio das nossas cidades, para lá revelar a sua identidade. Ele não quis ir para a região de Cesareia do litoral, onde moravam os governantes, as autoridades, os poderosos, mas ele foi justamente para um lugar simples, para mostrar que o seu reino, a sua autoridade, não tem muito a ver com esta que nós estamos acostumados a ver. Ele mostra que o seu poder não é tirânico, mas que o que faz a vitória acontecer é o amor. Não são as armas, os cavalos, os carros de guerra, mas simplesmente o amor. Por isso que Jesus ordena aos apóstolos: não diga a ninguém, não espalhe essa notícia ainda. Tudo no seu tempo, tudo no seu devido lugar. Por que isto? Porque seria uma grande decepção para Israel. E como foi? Saber que o Messias esperado, anunciado por Moisés, pela lei, pelos profetas, era um homem simples, que não veio montado em cavalo de guerra, que não exerceu o poder através
da arma, da opressão, que não lutou para vencer as nações, para tomar o poder, tomar o reino, mas simplesmente repleto de humildade e amor, de humildade e mansidão. O povo não ia entender, porque o povo esperava um outro Messias. O povo tinha uma grande expectativa de ser um rei poderoso, e Jesus de fato é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas exerce o seu serviço, o seu poder a serviço inteiramente do outro, para que o outro encontre a felicidade, para que o outro encontre a paz, para que o outro encontre a realização, a felicidade. Jesus é o servo, o rei que serve, o rei que desce e vem ao nosso encontro, o rei que se faz igual a nós, exceto no pecado. O rei que nos ama, e ele entrega este poder, e aqui mais uma vez, o poder da chave. Entrega a Pedro, e entregando a Pedro, entrega à igreja, o outro grande tema da liturgia de hoje, a igreja. Ele entregou as chaves, e Santo Tomás de Aquino, refletindo, meditando e rezando com esse texto, anuncia e diz que foram duas chaves que Jesus entregou a São Pedro e aos apóstolos, sucessivamente à igreja. A primeira chave, a palavra de Deus. A palavra, que é Ele próprio, o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós, através do ventre virginal da docíssima Virgem Maria. E Ele entregando a palavra, dá aos apóstolos, à igreja, autoridade para interpretar a palavra, para adequar a palavra à nossa realidade, para facilitar o nosso contato com a palavra. Então, o Senhor Jesus entrega à igreja, é a igreja que tem o poder de interpretar a palavra de Deus. A segunda chave são os sacramentos que o Senhor Jesus confiou aos apóstolos, que através do sacramento a igreja tem o poder de ligar e desligar. E através do sacramento da confissão, da unção dos enfermos e do batismo, a igreja, através dos seus bispos e dos seus sacerdotes, a igreja desata o nó que foi feito pelo pecado, que desligou o povo de Deus, ou que te desligou, me desligou, hora ou outra, do céu, por causa do pecado. Então, quando eu me aproximo do sacramento da confissão, que o padre tem autoridade de exercer em nome de Cristo, absolvendo o pecado, perdoando o pecado, ele mais uma vez liga o povo de Deus a Deus, liga você a Deus. Por isso, não entre na mentalidade protestante de dizer que não é necessário se confessar, que não é necessário ir diante do sacerdote e pedir perdão, porque você se confessa com o próprio Deus diretamente, porque você chega no seu quarto e rasga o coração e diz: Senhor, eu pequei e fiz isso e isto. Ou você chega diante do Senhor no sacrário, na capela ou na matriz e confessa. Não basta.
Deus constituiu os apóstolos com esta autoridade para perdoar os pecados. Por isso, tenha coragem de se aproximar dos sacramentos, sobretudo do sacramento da confissão, porque hora ou outra nós ferimos a nossa comunhão com Deus através do pecado. Nós ferimos a nossa unidade com Deus, o laço com Deus, a aliança com Deus, por causa do pecado. Por isso, aproxime-se com confiança todas as vezes que sua consciência lhe pedir, para suplicar de Deus o perdão e a misericórdia. E o sacerdote tem por obrigação te acolher e te atender em confissão, porque o sacerdote tem obrigação de alimentar o povo de Deus com a palavra e com os sacramentos. Esta é a missão dos sacerdotes, ligar o povo de Deus a Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o sacerdote também é chamado a exercer o seu poder, a sua autoridade, à semelhança de Jesus Cristo, aquele que serve, aquele que se coloca à disposição do outro, aquele que não olha para os seus próprios interesses, mas que olha para o bem da sua família, que é a sua igreja. Nós fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo, a igreja. Essa é a adesão que você precisa realizar com todo o teu ser, aderir ao Senhor Jesus, aderir à igreja, à proposta de salvação trazida por Jesus, e que esta proposta continua sendo anunciada através da igreja, através dos seus membros, através dos sacerdotes, através dos bispos, através de cada batizado, batizada. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor fortifique a nossa missão. E olhando a vida de São Roque, possamos deixar crescer em nós o desejo de cuidar do outro, de amar o outro, pois nós iremos responder a esta pergunta: quem é Jesus para nós, para mim, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através da nossa maneira de ser, através do amor. Pois quem não ama, não respondeu e não poderá responder. Porque só quem ama reconhece o Senhor Jesus. Pois Deus é amor e eu preciso me inserir a este amor amando. Eu tenho necessidade de amar, e tendo necessidade de amar, eu tenho necessidade de ser amado por Deus e pelos irmãos. Mas é um amor voluntário, um amor que não espera a recompensa do outro, um amor que se entrega. Qual era a recompensa que São Roque estava esperando daqueles enfermos? Aqueles enfermos não tinham nada para dar, para oferecer a São Roque, mas ele, exercendo o dom da cura que o Senhor Jesus lhe concedeu, ele ia ao encontro do outro e exercia aquele poder para restaurar a vida, para restaurar a dignidade, para curar aqueles homens e aquelas mulheres, devolvendo para aqueles homens, para aquelas mulheres, a graça de retornar à sua cidade, de retornar à sua família, porque de outra maneira eles iriam morrer abandonados. E ele ficou enfermo também com a peste negra que assolava o povo, mas ele não se revoltou. Isto foi motivo para louvar e agradecer a Deus ainda mais. E ele usou desta doença
para engrandecer o nome de Deus, e Deus não lhe abandonou. Deus foi providente, e Deus, tenha certeza, se você se colocar a serviço de Deus, através dos irmãos, Deus não irá te abandonar. Deus permanecerá. Deus será providente em tua vida. Porque no Salmo, o Senhor falou que Ele não deixa pela metade uma obra começada. Ele leva a bom termo a obra. E você é obra-prima na mão de Deus. Você é obra-prima nas mãos do Senhor. Por isso, amados e amadas, você, eu, todos nós, precisamos desta graça de se sentir amado e amada, de se comportar como filho e filha de Deus, exercendo o munus tripes que nós recebemos no batismo: sacerdote, profeta e rei a serviço dos outros. E se faça essa pergunta várias vezes, ainda hoje, durante a noite: quem é Jesus para mim? Faça essa pergunta durante esta semana: quem é Jesus para mim? Quando você for ter que tomar uma decisão, faça essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quando você for conversar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, faça esta pergunta: quem é Jesus para mim? Você no seu trabalho, faça essa pergunta. Exerça a sua função, tendo em conta esta grande pergunta, esta pergunta crucial: quem é Jesus para mim? E aí, é na vida, é no dia a dia que você irá responder, porque não há uma resposta pronta. Não é dizer que tu és o Messias, não é dizer que tu és o Senhor, porque só isso não basta. Porque na Escritura diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E o demônio sabe que Jesus é Messias, mas ele não professa, ele não acredita, ele reconhece, mas não o acolheu como o Senhor. Por isso, meus amados, em tua atividade, em tua vida, responda com as tuas ações: quem é Jesus para você? Amando, simplesmente amando, responda que Jesus é o teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como São Pedro professou, vamos também nós professar a nossa fé em Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos cantar. E o Senhor mais aumentar minha fé. Todos juntos. Creio, Senhor, mais aumentar minha fé. Eu creio em Deus, Pai onipotente, Criador da terra e do céu. Juntos, creio, Senhor, mais aumentar. Creio em Jesus, nosso irmão, verdadeiramente homem Deus forte. Creio, Senhor, mais aumentar minha fé. Creio também no Espírito de amor, grande dom que a igreja receber, toda a igreja. Creio, Senhor, mais aumentar minha fé.
elevemos as nossas súplicas.